problemas intestinais. Ver fichas de cachorros. A observação das fezes do nosso cão é possivelmente uma das formas mais simples e baratas de controlar o seu estado de saúde e antecipar qualquer alteração possível. Quando vamos ao veterinário, a primeira pergunta em uma revisão de controle é provavelmente como estão suas fezes, e a variação de cor em relação ao padrão usual de nosso cão geralmente nos causa muita apreensão. Este artigo de perito animal sobre as causas mais comuns de fezes brancas em cães tem o objetivo de lançar alguma luz sobre essa coloração, mais ou menos atípica nas fezes, e encorajá-lo a verificar diariamente a consistência e aparência dos excrementos de seu cachorro. Também lhe pode interessar fezes de cachorro com gosma. Causas e tratamentos. Fezes brancas em cães devido à alimentação. A mudança para uma dieta baseada em carne crua e ossos pode levar a fezes brancas e duras que se quebram como giz em suas mãos quando tentamos pegá-lo. A razão para essa cor e dureza é a presença de cálcio que é encontrada nos ossos que o nosso cão ingere. Às vezes, a quantidade de ossos é excessiva e podemos encontrar nosso cão com dificuldades para defecar. Embora ele tente repetidamente, este desejo constante de defecar é chamado de urgência, e se optamos por estas dietas deve consultar um especialista que nos aconselhe sobre seu seguimento para facilitar o trânsito intestinal e não causar fissuras anais ou obstruções. Isso significa que eu deveria parar essa dieta? Em princípio, se nos permitimos ser guiados por especialistas e o cão responder adequadamente à nova dieta, devemos apenas administrar esse inconveniente específico, para evitar a presença preocupante dessas fezes brancas e duras no cão. Podemos escolher incluir mais fibra na dieta, com produtos como abóbora ou emprega aspargos, reduzir a quantidade de osso, variar o tipo ou optar por usá-los em determinados dias da semana. Tentar usar probióticos para promover a fermentação intestinal e adaptação à nova dieta, baseada em bactérias vivas como F1, Enterococcus ou Lactobacillus e outros substratos para as bactérias benéficas existentes a florescer, como a inulina, um disacarídeo. Usar durante os primeiros dias para se adaptar a um lubrificante intestinal semelhante que os seres humanos em situações de obstipação ocasionais podem ajudar, tal como parafina líquida, com um sabor ligeiramente desagradável. Ou mesmo proporcionar um par de colheres de sopa de óleo de oliva a cada 12 horas até que tudo esteja normalizado, corrigindo a dose de acordo com os resultados. Neste sentido, recomendamos que você consulte nosso artigo sobre os benefícios do azeite para cães, a fim de expandir suas informações e descobrir todos os seus usos. Usar outras drogas que geralmente temos na mão para estas situações não é adequado, embora possa parecer que vai ser bom para o nosso cão. Porque antes de estimular a motilidade intestinal, temos de assegurar que estas fezes duras demais não foram compactadas para formar um fecalito ou fecaloma, literalmente, fezes como pedras, e resultaram em uma obstrução intestinal. A cor das fezes não deixa de ser um reflexo do que o cão ingere, nem sempre é uma decisão do dono. Assim, em cães de campo, com livre acesso a fazendas e outros territórios, podemos encontrar essas fezes brancas e duras sem esperar por ela, ainda que o alimentemos regularmente. Muitos cães com tempo livre e território suficiente roubam os ovos ou comem carniça, incluindo ossos e penas. Assim as fezes às vezes, para nosso descontentamento, nos dizem seus costumes enquanto nós não os vigiamos. Esse cálcio extra, proveniente da casca do ovo e dos esqueletos de sua presa, pode resultar em fezes brancas e duras no cachorro. Nos cães que tendem a defecar em lugares que não vemos, ou nunca têm certeza do que eles estão fazendo ao comer, é vital verificarmos o aparecimento de fezes e observar qualquer anormalidade. Se for necessário forçá-lo a ficar 3 dias em casa ou na garagem para chocar, essa informação pode prevenir obstruções intestinais antes que seja tarde demais. Por exemplo, e deixarão de ser brancas e duras com o tempo. A cor das fezes de cães que se alimentam de dietas caseiras depende da quantidade de alimento que eles ingerem, e em que dia o fazem. E se pode perceber pequenas variações na cor e consistência durante a semana. Geralmente a cor branca se manterá, com variações, e a dureza será corrigida dependendo do que é mais apropriado para o cão com todos os conselhos que os especialistas nos dão. Mas quase sempre se esperará menos fezes, mais compactas e mais claras que em animais alimentados com ração. Fezes alcoólicas. A estercobilina é o pigmento marrom formado pela bilirrubina e dá cor às fezes. Se por qualquer motivo a formação e transporte de bilirrubina é alterada, é inevitável que as fezes apareçam em uma cor cinza esbranquiçada, que são chamadas de fezes alcoólicas, e o que pode causar a falta de estercobilina. Pode haver um distúrbio hepático,
caso em que o fígado é incapaz de realizar suas funções. Entre elas, está a formação da bilirrubina a partir dos produtos de degradação dos eritrócitos. Como resultado, esse pigmento não se acumulará na vesícula biliar e não será evacuado para o duodeno com o resto de substâncias da bile após cada refeição, por isso não pode-se formar estercobilina a partir dele, e as fezes têm a sua cor habitual. Algumas causas de insuficiência hepática que podem ser encontradas em cães são neoplasia hepática, tumores primários ou secundários. Por exemplo, uma metástase de tumor de mama ou osso, alteração congénita, nascimento, no nível da vascularização hepática, hepatite aguda, inflamação do fígado, por exemplo, devido à ingestão de substâncias tóxicas, ou de origem viral, vírus da hepatite canino, ou bacteriana, leptospirose, cirrose, degeneração hepática como resultado de uma doença prolongada. Por exemplo, hepatite subaguda mantida ao longo do tempo. É o resultado final de muitas doenças do fígado que podem ter passado despercebidas pelo proprietário e pelo veterinário devido à grande capacidade de compensação deste órgão. Pancreatite, inflamação do pâncreas. Da mesma forma, qualquer alteração no transporte de bilirrubina pode causar déficit de bilirrubina na vesícula biliar, raro em cães. Obstrução do ducto biliar por alguma massa abdominal que comprime e impede a bile de evacuar. Nestes casos de falha ou ausência de evacuação da bilis para o duodeno, as fezes frequentemente apresentam esteatorreia, presença de gordura nas fezes, o que causa uma aparência pastosa, já que os ácidos biliares são necessários para absorver gorduras e uma vez que os ácidos estão em falta, a gordura é eliminada totalmente nas fezes. As fezes brancas e moles em cães, como a gordura, são frequentemente um sinal de um fígado ou doença pancreática. E como detectar esses problemas? Geralmente, o fígado demora a alertar sobre o estado dele, a menos que seja uma doença hiperaguda. Graças à sua capacidade de reserva acima mencionada, pode garantir funções mesmo quando uma grande porcentagem de sua extensão é afetada. Mas se o nosso cão tiver algum ou todos os sintomas seguintes, pode ser hora de ir à consulta. Realize evacuações frequentes, com fezes acólicas ou pastosas. Apresenta vômito biliar. Coceira de origem desconhecida. Icterícia, anorexia ou hiperexia. Come, mas muito menos. Aumento na ingestão de água. Distensão do abdômen. Ascite. Odor quando tocado. Intolerância ao exercício. Uma série de testes laboratoriais, incluindo hemograma, bioquímica e proteína total. Em princípio, possivelmente, a coagulação do painel, bem como uma história clínica detalhada que realiza o especialista com a nossa ajuda, é a chave para detectar a origem exata das fezes brancas no nosso cachorro. No entanto, e como as enzimas hepáticas nem sempre são alteradas como seria de esperar pelos sintomas, os exames de imagem, placas, ultrassom, são quase sempre necessários. Cachorro com fezes branca com muco. Às vezes, as fezes têm uma cor normal, mas parecem envoltas em um tecido branco e gelatinoso, o que nos leva a pensar que esta é a sua cor. Mas se tentarmos desfazê-las, podemos ver que, na realidade, é uma espécie de bolsa que as cobre completamente ou apenas é uma área. Para evitar essa irritação específica do intestino, devemos fazer mudanças na dieta gradualmente, ajudar com os probióticos se necessário, e desparasitá-lo regularmente ou com os produtos apropriados, de acordo com o conselho do nosso veterinário. Cachorro defecando branco por parasitas. Às vezes, os cães são tão parasitados a nível intestinal, que no início do seu plano de desparasitação marcado pelo nosso veterinário, estamos alarmados ao ver que suas fezes são praticamente brancas. Normalmente, isto é devido ao surgimento de inúmeros nematóides, vermes, já mortos e, por vezes fragmentados, ligados à superfície fecal, e incluso podemos encontrar algum vivo imóvel. Tudo depende de como o produto que usamos para desparasitação atua, uma vez que alguns forçam o parasita a sair da parede intestinal. Outros o matam diretamente quando o absorvem pelo sangue ou através de seu tegumento, etc. Se o nosso cão tem várias tênias, geralmente do tipo de Epididium caninum, a eliminação maciça de proglótides gravídicas para o exterior pode nos fazer observar fezes cheias de uma espécie de grãos de arroz branco. Eles podem se tornar tão numerosos em uma matéria fecal relativamente pequena, que confundimos essa presença com fezes realmente brancas. Se não nos aproximamos o suficiente e os coletamos para ver a cor a que esta cor se deve. Para mais informações sobre este tipo de parasitas, não perca o nosso artigo Parasitas intestinais em cães.
Sintomas e tipos. Você não acha importante olhar para a aparência das fezes e coletá-las quase sem olhar para elas? O ditado de que nós somos o que comemos é bem verdade, e as fezes podem nos dizer sobre a saúde do nosso cão. Além disso, as aparências, por vezes, enganam. Razão para mais para verificar se tudo está em ordem quando o cachorro se alivia em suas caminhadas diárias. Este artigo é meramente informativo. No perito animal, com BR não temos capacidade para receitar tratamentos veterinários nem realizar nenhum tipo de diagnóstico. Sugerimos-lhe que leve o seu animal de estimação ao veterinário no caso de apresentar qualquer tipo de condição ou mal-estar. Se deseja ler mais artigos parecidos a cachorro fazendo fezes brancas, causas, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de problemas intestinais.